A maçã nunca cai muito longe da árvore. 1. Quando abri os olhos, vi um teto bastante familiar. Este costumava ser meu quarto até entrar na academia. Eca! Eu estava tentando me levantar, sentindo-me um pouco confuso sobre por que conseguia ver o teto do meu quarto, mas de repente uma dor agonizante percorreu meu corpo. Enquanto eu estava tremendo e me encolhendo de dor, alguém gentilmente agarrou minha mão. Jovem mestre. Cânia. Durante muito tempo, nos entreolhamos em silêncio, sem pronunciar uma única palavra. E então, no momento seguinte, nós dois abrimos a boca ao mesmo tempo. É tudo culpa minha. Peço desculpas por mostrar a você uma exibição tão violenta. E quando terminamos de falar, começamos a nos olhar novamente em silêncio. Por que você está se culpando? Logo abri a boca com um sorriso amargo, quebrando assim o silêncio. Não é que você não quisesse visitar Cadia. Então não é como se isso tivesse acontecido por sua causa, mas apenas se sua maldição pudesse desaparecer. Não é sobre isso. No entanto, por alguma estranha razão, Cânia parecia angustiada e logo começou a chorar amargamente. Cânia. O que está errado? Desculpe, sinto muito, jovem mestre. Eventualmente, enquanto eu estava deitado na cama, Cânia fez uma reverência e começou a se desculpar em um tom trêmulo, e enquanto eu a confortava dando tapinhas nas costas dela com uma expressão perplexa. Pise. Pise. Ouvimos passos no corredor, chegando mais perto do meu quarto. Surpresos, nós dois nos separamos apressadamente. Rangido. Eventualmente, a porta se abriu e minha irmã Arya entrou na sala. Trocamos olhares em silêncio e começamos a agir naturalmente. Jovem mestre, o que diabos você fez com minha irmã? Bem, eu não fiz nada. Mas, aquela poção. Ah, saia. Enquanto eu gritava assim, joguei o travesseiro ao meu lado em Cânia e, no momento seguinte, o travesseiro acertou bem no rosto dela. Fiquei perplexo por um momento, mas logo fixei minha expressão e murmurei interiormente com um suspiro. Por que ela não se esquivou? Obviamente, quando joguei o travesseiro, secretamente dei a ela um sinal para evitá-lo. Ainda assim, por alguma razão, Cânia não se incomodou em se esquivar. Ela não viu meu sinal? Ou ela foi atingida de propósito para fazer nosso ato parecer mais natural? Seja qual for o caso, senti pena de Cânia. Como você manda? Enquanto eu estava imerso em tais pensamentos, Cânia saiu da sala com uma expressão bastante sombria no rosto. Bastardo nojento. E assim que ela saiu da sala, Arya começou a me repreender duramente. Se alguma coisa acontecer com Cadia, então vou explodir sua cabeça. Seu canalha. Arya, depois de andar com uma cadela humilde, você também se tornou uma canalha? O que você acabou de dizer? Você não entende o fato de que é gratificante brincar com uma cadela discreta como essa? Ao ouvir minhas palavras, o rosto de Arya ficou lívido de raiva. Enquanto isso, bufei e continuei falando. Somos os herdeiros da família ducal de Starlight, que possui prestígio e influência incomparáveis no Império. E tanto Cânia quanto Cadia são pessoas inúteis que nos foram dadas no beco imundo. Suspirar. Então, quando você continua dando carinho àqueles que não têm valor, suas etiquetas aristocráticas familiares. Cale-se. Arya me interrompeu em um tom rancoroso e começou a se aproximar de mim enquanto concentrava a mana estelar nas palmas das mãos. Você não tem o direito de dizer nada ao senhor provisório da família. Por que você sempre diz palavras nojentas sempre que abre a boca? Vou derramar esse mana estelar que você tanto inveja nessa sua boca, seu bastardo. Conteúdo patrocinado. Dito isto, Arya apontou a mão para meu rosto e um complexo círculo mágico apareceu em sua palma. Afinal, ela é uma criança prodigiosa. Eu ponderei enquanto olhava para ela. Se eu sou um espadachim estelar que exerce mana estelar, então minha irmã mais nova, Arya, é uma maga estelar que atira mana estelar. Ela herdou as habilidades da minha mãe, que foi a maga estelar mais forte da história da família Starlight.
No futuro, ela se tornará uma Maria esplêndida e uma estrela que brilhará neste império. Além disso, minha irmã mais nova tem um bom coração. E, ao contrário dos aristocratas deste império podre, ela gosta de ajudar os empobrecidos cidadãos imperiais. Na linha do tempo anterior, ela usou os recursos financeiros da família Starlight para apoiar os súditos imperiais até o dia da queda do império. Claro, quando os nobres corrompidos lhe fizeram uma visita, ela bateu a porta bem na cara deles. E finalmente, minha irmã mais nova é tão fofa. Quando eu era jovem, ela sempre me seguia por toda parte, e quando eu me virava, ela se encolheu de surpresa como um coelho e depois me abraçou com um sorriso largo. Abra a boca, sua escória. 1. Depois de ficar imerso nessas memórias por um tempo, acordei com a voz gelada de Arya. Quando olhei para frente, Arya, que estava bem na minha frente, apontava ressentida para meu rosto com seu círculo mágico. Afinal, é o meu karma. Não existe mais Arya que me agarrou e me impediu de ameaçar um servo. A Arya, que chorou amargamente enquanto se ajoelhava na minha frente e me implorava para voltar para seu gentil irmão original enquanto eu continuava cometendo mais ações, não existe mais. À medida que minhas más ações continuaram por meses, anos e décadas, seu coração decaiu gradualmente com o tempo e, no final, não sobrou nada além de desprezo, nojo e ódio por mim. Foto. Com esses pensamentos em mente, estalei o dedo e os cavaleiros correram para o meu quarto. Leve-a embora. Sim, meu senhor. No momento em que lhes dei um comando breve, os cavaleiros se reuniram em área. Mesmo que eu seja ridicularizado como o pior canalha do Império, os cavaleiros não têm escolha senão obedecer ao meu comando porque atualmente tenho a mais alta autoridade para tomar decisões nesta casa sob a lei imperial. Obviamente, Arya ainda pode me surpreender com sua magia. No entanto, nesta situação, onde os cavaleiros são obrigados a cumprir as minhas ordens, Arya não terá escolha senão recuar. E, você vai agir assim? Como esperado, Arya, que foi apreendida pelos cavaleiros, parou de lançar seu feitiço mágico. No entanto, ela levantou a mão para impedir os cavaleiros que tentavam arrastá-la para fora, e então começou a me repreender com uma expressão fria. Como você se sente em relação a usurpar a posição de seu próprio pai? Incrível! Bastardo louco! É isso que um filho diria? Estava se tornando uma dor lidar com ela por mais tempo, então eu respondi rudemente e tentei afastá-la. Ainda assim, ela continuou me advertindo enquanto suportava a força dos cavaleiros com sua mana estelar. Afinal, foi você quem fez meu pai ficar assim, não foi? O que? Meu animado pai desmaiou repentinamente no caminho de volta para casa e entrou em coma. Mesmo os curandeiros mais habilidosos do Império não sabem por que ele desabou daquele jeito. Não pode ser verdade que ele simplesmente desmaiou por causa do estresse. Se for esse o caso, então deve haver alguém por trás disso. Você sabe muito bem que ninguém tem rancor do meu pai, certo? Arya. Não me chame pelo meu nome, seu bastardo nojento. Afinal, só há uma pessoa no Império que quer que meu pai vá embora. Dizendo isso, Arya apontou para mim com lágrimas nos olhos. Agora que você é o senhor provisório, sua língua ficou bastante afiada, hein? O que você fez com seu próprio pai? Tire-a daqui agora mesmo. Será a minha vez a seguir? Você tirou minha mãe e meu pai de mim. Você vai tirar minha vida também? Leve-a embora. Vendo você agora, nossa mãe certamente está chorando no céu. Levem-na embora, seus bastardos. No final, explodi e uivei de raiva. Os cavaleiros que estavam gentilmente agarrando Arya sem saber até então me deram um olhar gelado e logo a arrastaram para fora do meu quarto. Pontos falsos malignos adquiridos em 500 pontos. Família sendo dilacerada. Depois de deitar na cama, olhando fixamente para a janela do sistema que apareceu diante dos meus olhos por um tempo, levantei-me silenciosamente e fui para minha mesa. Eca! Por fim, tirei uma foto de família do compartimento secreto da gaveta. Murmurei enquanto acariciava gentilmente a figura da minha mãe, do meu pai, de Arya e do meu eu sorridente. Eu aguentei até agora. Assim, passei algum tempo desenhando uma imagem feliz na minha cabeça.
Por que você está sentado assim? Oh nada. Conteúdo patrocinado. Sim, deve ser bom sentar-se confortavelmente. Com o passar do tempo e a noite chegando, chegou a hora do jantar em família Starlight. Este vinho foi transportado de avião do continente ocidental e envelheceu 75 anos. 75 anos? Sim, mestres de vinho cuidadosamente selecionados prepararam eles próprios. Clank. Traga um que tenha pelo menos 100 anos de idade. Sim, meu senhor. Desde o início, eu estava fazendo bagunça no jantar. Limpei a falsa janela de aquisição do mal que apareceu na minha frente depois de quebrar a taça de vinho, ou endireitei minha postura e olhei para Kadia, que recuou reflexivamente. Logo falei com ela. Por que você recuou? Sinto muito. Está bem. Vou te dar uma folga porque você é fofo. Quando eu disse isso com um sorriso tortuoso, Arya, que estava sentada à minha frente, pareceu enojada e me repreendeu duramente. Para flertar com uma criança da mesma idade que eu, bastardo psicótico. Ao ouvir essas palavras, gentilmente fiz uma pergunta a Kadia enquanto cortava o bife na minha frente. Kadia, há alguma mudança em seu corpo? Como devo descrever isso? Você sente que seu corpo fica quente de repente ou seu estômago dói? Quando perguntei ansiosamente, a expressão de Arya se distorceu enquanto ela ouvia nossa conversa. Ao mesmo tempo, Kadia assentiu silenciosamente e abriu a boca. Bem, pensando bem, ultimamente, meu corpo está um pouco quente e sinto uma sensação de formigamento na barriga. Ao ouvir suas palavras, sorri amplamente e pensei profundamente enquanto lhe entregava um bife cortado em pedaços pequenos. Seu poder de cura finalmente está despertando? O sintoma sobre o qual perguntei a Kadia é um precursor que ocorre pouco antes do despertar de seu poder de cura. Talvez amanhã de manhã seu poder de cura desperte totalmente. Então, a maldição de Cania será curada até certo ponto. Assim, não terei que compartilhar minha força vital com ela com tanta frequência como antes, e devido a isso, terei o espaço necessário para respirar. Sua escória. De repente, Arya tremeu e começou a me repreender novamente. Não tenho certeza de quantas vezes a ouvi me chamar de escória. Kadia, vamos dormir juntos depois de muito tempo. Mas. Kadia, você vai dormir comigo esta noite. Nem pense em chegar perto do nosso quarto. Estou te avisando. Quando inclinei minha cabeça em direção a ela, Arya olhou diretamente nos meus olhos e declarou: se você chegar perto, mesmo que por uma fração de segundo, vou explodir sua metade inferior. Você entendeu? Quando ela disse isso, seus olhos pareciam tão ferozes que involuntariamente fechei as pernas e jurei não chegar perto do quarto deles, mesmo por engano. Jovem mestre, você não vai comer? Enquanto eu estava ruminando enquanto estava sentado na cabeceira da mesa, Cania, que estava sentada ao meu lado, calmamente fez uma pergunta para me salvar da constante repreensão por causa de sua irmã mais nova, Kadia. Agora, Kadia é mais importante do que eu. Ela precisa comer bem para que seu poder de cura possa florescer. Você tem certeza sobre isso? Eu acho que sim. Depois de examinar brevemente meu rosto, ela se levantou silenciosamente. Vou me desculpar. Então Cania desapareceu em algum lugar. Para onde ela foi de repente? Que diabos de palavras nojentas você disse à irmã mais velha Cania para fazê-la parecer tão descontente? Arya. Eu não tenho escolha. Como esperado, tenho que remover a irmã mais velha Cania da sua comitiva. Clank. Ei. Eu estava tentando suportar sua advertência desdenhosa em silêncio. No entanto, no momento em que ouvi que ela faria Cania deixar de ser meu mordomo, quebrei a taça de vinho em cacos. Há um limite para o quanto posso tolerar seu comportamento rude. Arya. Olhei para minhas mãos manchadas de sangue e suprimi silenciosamente as emoções que estavam prestes a explodir, então murmurei com uma voz gelada. Se você continuar com esse comportamento rude, retirarei seu nome do registro da família e levarei você para o beco, junto com Kadia. Se estiver tudo bem para você,
continue falando. Ótimo, acho que você finalmente entendeu. Bem, agora cale a boca e coma. Quando terminei de falar, Arya abaixou a cabeça e mordeu os lábios com força, depois continuou comendo. Eu olhei para ela momentaneamente, depois desviei meu olhar para a janela do sistema flutuando diante dos meus olhos com um sorriso amargo. Pontos falsos malignos adquiridos, 1 ponto. Frustração. Conteúdo patrocinado. Afinal, não posso enganar o sistema. Parece que, mesmo sem perceber, Kania de repente se tornou uma existência preciosa em minha vida. Argue. Depois do jantar, gemi enquanto trabalhava como senhor provisório. Claro, não é que o trabalho seja complicado. Quando eu era jovem, brincava de casinha com Serena, onde cuidaríamos dos assuntos do ducado, para que eu pudesse fazer essas coisas de olhos fechados. A questão é que atualmente minha condição física é bastante grave. Estatísticas. Nome: Freyhal. Força da luz estelar? Mana. Inteligência? Força mental: 9.3. Status passivo: bênção das estrelas, condição crítica, força vital esgotada, ferida fatal, enfermidade, instruções de escrita. Disposição: herói. Suspiro: isso está me deixando louco. Tenho tentado me concentrar na recuperação do meu corpo nos últimos dias, mas não consegui descansar adequadamente porque estou soterrado pelo trabalho, então ainda estou em péssimo estado. Em particular, a ferida no ombro ainda dói. Minhas sobrancelhas franziram quando senti uma dor agonizante por todo o corpo, então abri a loja de habilidades depois de um longo tempo com um suspiro. Loja Habilidades Elementares Nível 2. False Views Deception LV2, 700 pontos. Descrição: aumenta ligeiramente e permanentemente o poder de persuasão das mentiras. Inspecionar LV3, de 1000 pontos. Descrição: da habilidade inspecionar exibe numericamente o grau de quão boa ou má uma pessoa realmente é. 100. Pontos acumulados e 2001 pontos. Droga, me dê recuperação de força vital ou habilidades de cura. Depois de amaldiçoar o sistema por um tempo, comprei rapidamente todas as habilidades restantes. Bem, eu tenho que comprar isso de qualquer maneira. Pensei um pouco na minha decisão, mas logo me lembrei que aquele era o único lugar onde eu poderia gastar os pontos. Assim, recostei-me silenciosamente na cadeira e tentei descansar um pouco. Rangido. Enquanto eu estava fazendo uma pausa por um momento, a porta se abriu de repente. Por causa disso, rapidamente assumi uma postura defensiva porque pensei que Arya havia invadido novamente. No entanto, foi Kania, e não Arya, quem entrou. Jovem mestre? Qual é essa postura ridícula? Não, nada. Corei e desviei o olhar, e Kania, que olhou para mim com um sorriso sutil, logo se aproximou de mim e colocou algo no chão. O que é isso? Sanduíches e café. A refeição favorita do jovem mestre. Obrigado, mas por que isso de repente? Quando perguntei com uma expressão um pouco confusa, Kania sorriu amargamente e apontou para o meu corpo. Se você não comer nada, suas feridas não cicatrizarão. Ah! Fiquei confuso ao ouvir essas palavras quando Kania se virou e começou a ir em direção à porta. Obrigado pelo lanche, Kania. Sorri para ela e mandei-a embora, mas de repente Kania parou bem na frente da porta. Clique. Kania. Depois de trancar a porta, Kania lentamente se aproximou de mim novamente e falou em voz baixa. Jovem mestre, por favor, tire a roupa. É hora de aplicar pomada nas feridas. E por quê? Posso aplicar pomada sozinho. Não, vou aplicar em todos os cantos. Porque há feridas onde a mão do jovem mestre não consegue alcançar. Ao ouvir isso, cocei a cabeça por um momento e depois tirei a camisa com cuidado. Bem, então vamos começar. Então comi os lanches que Kania preparou para mim e deixei meu corpo aos cuidados dela. E depois de algum tempo passou. Jovem mestre. Kania, que estava aplicando pomada silenciosamente por todo o meu corpo, de repente me lançou um olhar vago e fez uma pergunta.
Conteúdo patrocinado. O que está errado? Está tudo bem. Quando respondi com calma, Kania franziu a testa e disse: Então por que você está tremendo assim? Quando ela disse isso, percebi que meu corpo estava realmente tremendo. Não é nada. É só porque estou cansado. Na verdade, a causa do meu corpo tremer daquele jeito era uma mistura de motivos complexos, como meu pai, que estava em coma no quarto ao lado, minha irmã que se ressentia de mim, e a ansiedade que muitas vezes sentia sempre que Kania não estava ao meu lado porque com o tempo passei a contar muito com ela. No entanto, se eu contasse tudo isso a Kania, ela se preocuparia desnecessariamente, então agrupei todos esses motivos em minha resposta como o cansado. Kania, que ainda estava olhando para mim, deu-me um sorriso sutil e perguntou: Posso te dar um abraço, jovem mestre? Claro. Quando afirmei após um momento de deliberação, Kania me abraçou e sussurrou para mim em voz baixa: Você ainda está preocupado com o que Lady Arya disse antes? Não, eu não sou. Não se preocupe, mesmo na morte estarei com você. Sentindo o calor no sussurro suave de Kania, respondi em tom sério: Não há necessidade de você estar comigo na morte. E por um momento, o silêncio absoluto permaneceu na sala. Bang bang. Abra a porta. Logo as batidas de Arya na porta quebraram o silêncio. Kania se afastou de mim com uma expressão confusa e eu também comecei a me vestir em pânico. Enquanto isso, Arya, que abriu a porta à força usando magia, ficou com uma expressão confusa quando olhou para mim e para Kania, que estávamos corando. Logo depois, ela começou a ir até a gaveta. O que você está fazendo? Por fim, ela tirou uma pasta da gaveta, virou-se e saiu da sala. Depois de olhar fixamente para ela por um tempo, percebi que Kania havia pegado a caixa de primeiros socorros colocada ao meu lado mais uma vez, então tirei a roupa novamente e murmurei interiormente: Onde eu vi o arquivo que Arya estava carregando? Bem, então, boa noite. Sim. Boa noite para você também, Kania. Havia tanto trabalho acumulado que fui obrigado a ficar acordado até o amanhecer. Depois de mandar Kania, que até então me ajudava ao meu lado, comecei a me dirigir ao meu quarto. Estou tão feliz por ter trazido a boneca gato. Meu estresse acumulado estava no auge, mas meu estresse parecia ter diminuído até certo ponto com a ideia de acariciar a barriga da boneca gata, que recentemente começou a miar enquanto estava deitada de costas. Um. Enquanto eu estava cantarolando enquanto me dirigia para o meu quarto, de repente ouvi um som de soluço vindo de algum lugar. Fui ansiosamente até a origem do som, me perguntando se um fantasma havia aparecido na mansão. No entanto, para minha surpresa, o som vinha do quarto onde Arya e Kadia estavam dormindo. Depois de inclinar minha cabeça momentaneamente, logo apaguei minha presença com a ajuda da mana estelar e comecei a espiar dentro da sala pelo buraco da fechadura. Cheirar. Soluço. Então vi Kadia dormindo profundamente na cama enquanto Arya chorava, ajoelhada no chão enquanto olhava para o arquivo que havia tirado do meu escritório. Curioso para saber o que diabos ela estava olhando, concentrei mana estelar em meus olhos e comecei a examinar o arquivo que ela estava olhando. Logo, soltei um breve suspiro interiormente. Ela está fazendo a mesma coisa que eu. O que ela estava olhando era uma foto de nossa mãe. Ver essas fotos acalma minha solidão. Sorri amargamente ao pensar que éramos de fato irmãos de sangue por causa de quão parecidos éramos. Eu me virei e estava prestes a voltar para o meu quarto. Irmão, por que diabos você ficou assim, só por quê? Arya, que virou a página do arquivo, ou melhor, de um álbum, chorou amargamente ao ver uma foto minha quando criança, segurando-a nos braços e montando um cavalo de madeira. Não. E quando vi a janela do sistema que apareceu na minha frente, não tive escolha a não ser sentir um profundo sentimento de desespero. Emoções atuais de Arya Starlight: decepção, preocupação, saudade, amor, ódio, tristeza, culpa. Para onde foi sua inocência do passado? Por que diabos você se tornou um monstro? Parece que apareceu uma nova variável que supera até Isole. Conteúdo patrocinado.
Prelúdio. O que devo fazer sobre isso? Agora estou numa situação complicada. Soluço. Soluço. Porque percebi que minha irmã, Arya, ainda estava preocupada comigo. Droga, não posso deixar isso acontecer. Há uma razão pela qual me livrei das preocupações de Isolde sobre mim ao custo de ser espancado por ela. Todos que estão preocupados comigo serão amaldiçoados no evento ou provação do sistema, que acontecerá um dia. Justo quando de alguma forma consegui fazer Isolde me virar as costas e uma nova variável apareceu diante dos meus olhos. Enquanto olhava para a nova variável à minha frente, fechei os olhos com força e decidi. Depois de apagar a mana estelar que cobria meu corpo, soltei um sinal intencionalmente. Arya, que tremia enquanto olhava para o arquivo, estremeceu, depois fechou-o rapidamente e levantou-se. Senhora. SHHH, fique quieto. Arya, que sussurrou baixinho para Kadia, que acordou depois de ouvir o som, se esgueirou até a porta. E aí? Arya. No momento seguinte, ela abriu a porta com toda a força e me surpreendeu. Oh, o que? Por que você está fazendo isso? Você. Eu te disse. Nem chegue perto do nosso quarto. Suspiro. Isso mesmo. Ela me agarrou pelo colarinho e começou a gritar comigo, enquanto Kadia tremia atrás dela enquanto abraçava firmemente seu travesseiro. Olhei brevemente para Kadia e reclamei com Arya, que me segurava pelo colarinho como se eu estivesse sendo injustiçado. Não. Mas, e já que ela tomou as drogas, eu não deveria brincar um pouco? Por favor, cale a boca. Por favor. Você sabe quanto dinheiro eu gastei naquela droga? 3.000 ouro. 3.000 ouro. Não posso simplesmente gastar esse dinheiro no ar, certo? Pare com isso. Por favor. Tenho certeza que ela vai se sentir bem já que comprei o melhor produto. Irmão. Pare. Por favor, pare com isso. Eu estava novamente usando o mesmo método que fez Ferloche e Isolde desistirem de mim e rezar para que minha irmã fizesse o mesmo, mas de repente lágrimas rolaram pelo rosto de Arya. Irmão. Você não era assim. Por que diabos você está fazendo isso? Quase a abracei como fiz quando era criança em resposta à sua explosão inesperada, mas pouco antes de tocá-la nas costas, recobrei o juízo e baixei silenciosamente a mão. Você que odiava esse tipo de coisa mais do que ninguém quando éramos jovens, não se lembra? Eu realmente não consigo me lembrar. Irmão, lembro claramente que você disse, vou cortar as metades inferiores das pessoas que fazem tal coisa. Bem, eu não me lembro. Claro, lembro-me claramente do que disse, mas fingi não saber. Vendo isso, Arya me agarrou e começou a me sacudir. Você está sob uma maldição? Ou você está sendo ameaçado? Ou. Comporte-se razoavelmente. Eca. Os comentários de Arya estavam começando a ficar mais perigosos, então eu rapidamente a afastei e parei de falar. Então eu olhei para ela com uma expressão fria e disse: por que você está discutindo comigo quando não tem a menor ideia sobre mim? Isso é. Tudo bem, considerarei esses 3.000 ouro como desperdício. Isso deveria ser suficiente, certo? E como eu disse, se você continuar com esse comportamento rude, eu definitivamente vou descobrir. O que? Conteúdo patrocinado. Percebi que seria difícil me livrar das preocupações dela hoje, então iria terminar de lidar com essa situação moderadamente e ir para o meu quarto, mas de repente Arya falou em tom determinado. Vou descobrir com certeza. A razão pela qual você mudou assim. Olhando para ela falando em um tom tão sério, li as informações exibidas na janela com a habilidade inspecionar. Estatísticas. Nome, Varia Raum Starlight. Força, 4. Mana, 7,2. Inteligência, 7. Força mental, 8,5. Status passivo, Stargazer. Disposição, Guardia. Googni Stat, 95.
Depois de ver seu Goldstadt, não consegui pronunciar uma palavra e silenciosamente me virei e comecei a ir para o meu quarto. Estou em apuros. Minha irmã mais nova, que não conseguia esquecer meu eu mais jovem desde a infância, tornou-se uma nova ameaça. Há muitos acontecimentos que preciso superar e inúmeros inimigos com os quais preciso lidar. É uma loucura pensar que um membro da família possa se tornar tão ameaçador quanto essas pessoas. Flop. Quando cheguei ao meu quarto, mal conseguia segurar meu estado mental que estava à beira do colapso. Deitei-me indiferentemente na minha cama e comecei a olhar para o teto com um olhar vago. Pontos falsos malignos adquiridos e 300 pontos. Bandeira da morte. Suspirar. Depois de remover a horrível janela do sistema que apareceu diante dos meus olhos, tentei ruminar, mas logo desisti. Por alguma estranha razão, nem a autolamentação nem a autorracionalização, que geralmente aparecem como um mecanismo de enfrentamento, não apareceram. Eu só quero parar de pensar um pouco e descansar. O sistema, o rei demônio, o Deus Sol e assim por diante, quero descansar em paz por apenas um dia. Miau. Ah! De repente, um miado familiar fez cócegas em meus ouvidos. Percebendo o significado do som, mal consegui segurar minha consciência e virei a cabeça para o lado com um sorriso. Lamber. E ao mesmo tempo, a boneca gata preta, que agora se tornou uma existência inseparável, começou a lamber minhas bochechas. Miau. No momento seguinte, a boneca deitou-se de costas e revelou a barriga e começou a me encarar com olhos antecipados. Nos últimos dias, você não se mexeu nem um pouco. Por que você parece animado esta noite? Miau, miau, miau. Ao ver a adorável boneca, comecei a pressionar sua barriga, ao mesmo tempo em que me sentia imensamente grata por ela ter me ajudado a esquecer tudo e a relaxar. Talvez eu brinque com a boneca gato a noite toda. Jovem mestre, é hora do café da manhã. Oh, sério? Ao deixar de lado minhas preocupações e passar um tempo imerso nas reações da boneca gato, a manhã chegou antes que eu percebesse. Sinceramente, me arrependi de não ter dormido quando Kania me chamou para tomar café da manhã. Ainda assim, quando vi o boneco gato enrolado que parou de se mover novamente, um pensamento passou pela minha mente. Em primeiro lugar, ele parou de se mover às 4 horas da manhã. Eu simplesmente não conseguia dormir. Em vez de dormir por 3 horas e passar o resto do dia sem dormir, brincar com o boneco gato que aumentou minha força mental em 0,3 será mais útil. Pensando nisso, coloquei a boneca do gato mole na bolsa e abri a porta para tomar café da manhã. Pausa de centeio com manteiga. Então, aproveite sua refeição. Então Kania, que estava corada por algum motivo estranho, deixou o café da manhã na minha frente e correu para a porta do meu quarto. Ei, Kania. Conteúdo patrocinado. Sim, sim. Liguei para ela e fiz uma pergunta que já estava curioso há muito tempo. Você sofre muito com dores de estômago hoje em dia, certo? Ah, bem, parece que sim. Então ela evitou meu olhar e respondeu enquanto suava frio. Minhas sobrancelhas franziram levemente com a reação dela e eu perguntei. Talvez isso esteja relacionado com a boneca do gato preto? Não, é só porque eu realmente gosto de acariciar a barriga da boneca e parece que você sempre sente dor de estômago no dia seguinte ao que eu acaricio sua barriga. Eu vejo. A propósito, essa boneca funciona com a ajuda da sua mana negra? Talvez eles possam estar conectados. Não. Enquanto eu perguntava cautelosamente sobre a ligação entre a gata e sua dor de estômago, preocupada que minhas ações pudessem estar lhe causando mal, Kania me interrompeu resolutamente. Aquela boneca gato não tem nada a ver comigo. Mas sua mana negra. Exceto pela minha mana negra, não tem nada a ver comigo. Então, não se preocupe e fique à vontade para fazer o que quiser. Dito isto, Kania assentiu e começou a voltar para a porta. Oh, certo. Enquanto olhava para ela perplexo, logo clareei a cabeça quando me lembrei do fato de que havia esquecido completamente enquanto brincava com o gatinho, e então me levantei apressadamente e disse: Agora não é hora de tomar café da manhã.
Precisamos ver Kadia em breve. O que? Por que Kadia de repente? Ah! Após um breve momento de confusão, Kania logo percebeu o significado das minhas palavras, então saiu da sala comigo e começou a ir em direção ao quarto de Kadia com uma expressão brilhante no rosto. Finalmente chegou a hora de tratar a maldição de Kania. O que é esse chá? E isso, eu ia dar isso para as empregadas. Você quer dizer que está apenas tentando beber esse chá preto caro entre vocês? O que está acontecendo? Depois de atrair a área para fora do quarto gritando alto para uma empregada que estava do lado de fora, dei um sinal para Kania entrar no quarto. Peço desculpas. Senhor provisório. É tudo culpa minha. Pare com isso. Não foi outro senão o pai quem permitiu que os criados bebessem chá preto o quanto quisessem. Qual é o problema? Assim que a empregada começou a chorar enquanto limpava o chá que eu havia derramado, e Arya estava se perguntando o que diabos estava acontecendo, percebi que Kania saiu furtivamente do quarto. Pontos falsos malignos adquiridos e 100 pontos. Operação secreta. Naquele momento, acabei com minha falsa raiva e saí do corredor, limpando a janela de aquisição de falsos pontos malignos que apareceu na minha frente. Kania, você viu a empregada que repreendi antes? Sim, eu a vi. Aquela criança, ela não é a empregada que protegeu a mansão Starlight até o fim na linha do tempo anterior? Isso mesmo. Então promova-a e aumente seu salário. Claro, e faça isso em segredo. Entendido. Depois de encontrar uma maneira de pedir desculpas à empregada, que derramou o chá, fiz uma pergunta cuidadosamente a Kania. Então, qual é o resultado? Veja por si mesmo. Depois que Kania examinou os arredores por um momento, ela logo manifestou uma aura escura nas palmas das mãos. Ah! Conteúdo patrocinado. Meu rosto se iluminou enquanto eu observava. Alguém poderia pensar, por que gosto tanto dessa aura escura manifestada, mas essa aura tem uma habilidade mais notável do que aparenta. Se Kania apertar a palma da mão enquanto manifesta essa aura, toda a luz desta mansão, bem como a área circundante, será sugada por essa aura, deixando nada além de escuridão total. A questão é que esta magia não é o feitiço elementar de magia negra que Kania foi forçada a usar por causa da maldição, mas sim um feitiço intermediário de magia negra um tanto poderoso. Em outras palavras, sua maldição foi neutralizada mais do que o esperado. Você parece ter se recuperado muito mais do que o esperado, não é? Sim, o elixir do potencial funcionou melhor do que eu pensava. Eu estava com medo de que minha irmã acordasse, então mesmo que eu a tenha tocado por alguns segundos, a maldição foi curada até esse ponto. Bem, Kadia ainda não despertou totalmente seus poderes e então o contato físico contínuo não terá nenhum efeito significativo. Ainda assim, isso me dará algum espaço para respirar por enquanto. Quando eu disse isso com uma expressão iluminada no rosto, Kania, que estava em silêncio por um tempo, logo abriu a boca com uma expressão rígida. Jovem mestre, é por isso que não acho que você precise me dar mais força vital no futuro. Não seja bobo. Depois de rejeitar resolutamente suas palavras, eu disse com uma expressão severa no rosto. Mesmo que a maldição tenha sido neutralizada até certo ponto, sua força vital ainda está sendo constantemente corroída pela maldição da autodestruição. Mas jovem mestre, se você continuar me dando força vital, eu me recupero rapidamente. Também comprei uma habilidade de recuperação do sistema. Mas você não se recupera, não é? Então me dê uma vez por mês. Uma vez a cada 3 dias. Isso é demais. Você não percebe que sua vida está em jogo? Depois de discutir um pouco, nós dois passamos por uma sala antiquada. Paramos de andar e olhamos em silêncio para a placa ao nosso lado. Você não deveria ver o rosto dele uma vez antes de partirmos? Enquanto eu olhava para a placa de identificação com uma expressão amarga no rosto, Kania ficou calmamente perto da porta e disse: Vou ficar de guarda vigiando Lady Arya. Então, jovem mestre, você deveria ir cumprimentá-lo brevemente. Obrigado, Kania. Depois de expressar silenciosamente minha gratidão a Kania, abri a porta e entrei.
Pai. Quando entrei, o rosto do meu pai chamou minha atenção. Ele estava deitado na cama com os olhos fechados. Ao ver meu pai, respirei fundo e pronunciei algumas palavras em silêncio. Não vou falar muito. Não queria ser melodramático, então reprimi minhas emoções e deixei uma mensagem curta. Certamente voltarei aqui depois de derrotar o rei demônio. Quando saí da sala após uma breve saudação, Kania fez uma pergunta com as sobrancelhas levantadas. Você saiu mais cedo do que eu pensava? Porque eu não queria que nosso encontro fosse melodramático. Eu vejo. Eu estava prestes a ligar para você já que Lady Arya está vindo para cá. O que deveríamos fazer? Quando saí da sala, fechei os olhos com força quando ouvi Arya vindo me ver. Logo abri a boca e comecei a andar com passos apressados. Vamos sair daqui rapidamente. Sim. Assim, fui direto até os portões da mansão e embarquei na carruagem que Kania havia estacionado anteriormente na beira da estrada. Jovem mestre, Lady Arya está saindo. A carruagem precisa ir. Então, com um barulho estridente, a carruagem partiu. Recostei-me na cadeira, ignorando os uivos de angústia de minha irmã, chamando meu nome, e perguntei a Kania, que estava sentada ao meu lado. Kania, posso pedir para você lançar magia normal em vez de magia negra? Sim. Ainda posso ouvir o choro de Arya, parece que esta carruagem não está equipada com magia à prova de som. Eu sei que é difícil, mas você pode lançar um feitiço mágico à prova de som? Jovem mestre. Os gritos de Arya ecoaram com tristeza, então não tive escolha a não ser pedir um favor a Kania. No entanto, o rosto de Kania ficou pálido por algum motivo. O que você quer dizer com chorar? Fiquei perplexo com a reação incompreensível, mas Kania pegou minha mão e falou com um olhar preocupado. Lady Arya abriu a porta, saiu, olhou brevemente em nossa direção e depois entrou. E agora não consigo ouvir nada além do barulho da carroça. Conteúdo patrocinado. Ao ouvir isso, minha expressão congelou, então perguntei cautelosamente a Kania. Ei, Kania. Existe alguma magia negra que apague ou limpe sua memória por um determinado período? Por que você pergunta? Existe. Se meu cérebro ficar desligado por um tempo, isso não será consertado? Como eu disse, cobri meus ouvidos com as duas mãos e murmurei. Não, lance um feitiço que me faça dormir. Você também pode manipular meus sonhos? Não, não. Livre-se desse choro. Acho que estou ficando louco. Jovem mestre. Kania. O que há de errado comigo? Entrei em pânico e tremi com esta situação terrível que nunca tinha vivido na minha vida anterior. No entanto, quando de repente senti minha mente clarear, sorri com uma expressão atordoada. Ah, está funcionando. Os gritos pararam. Que tipo de magia você usou? Acabei de recuperar a consciência depois de desmaiar? Ou isso é um sonho? Você está me tratando mostrando uma fantasia? Jovem mestre. Obrigado, Kania. Como esperado, eu realmente não consigo passar a vida sem você. Ha ha, ha ha. Enquanto apertava a mão de Kania, logo percebi que ela tinha uma expressão triste no rosto, então perguntei com um olhar confuso. Kania. O que está errado? 1. Desde quando você está nesse estado mental? Estado mental? Está bem. Mesmo se eu estiver assim, meu valor de força mental ainda é 9,3? Então, não sofro de nenhum tipo de loucura. Os ataques graves de ansiedade curam-se por si só e não duram mais do que alguns minutos. Não é incrível? Mesmo agora recuperei minha sanidade rapidamente. O jovem mestre não parece nada sensato. Quando Kania falou com firmeza, eu, que fingia estar bem, sorri levemente e depois murmurei em desespero. Desculpe, não importa quão alta seja minha força mental, parece que estou lentamente atingindo meu limite. Então Kania abaixou a cabeça e murmurou. Peço desculpas, ainda estou faltando. Se ao menos eu tivesse sido mais capaz. Assim,
Por muito tempo, os murmúrios de autocensura de Kania ressoaram na carruagem. Acho que preciso procurar algum tipo de psiquiatra em absoluto sigilo. Vamos encontrar um local adequado. Aba. Aba. Eca. De repente, uma coruja branca de aparência familiar voou até a janela da carruagem e bateu as asas vigorosamente. Uau! Por fim, a coruja cuspiu uma carta no meu colo, depois voou e desapareceu no horizonte do céu. Nós dois, que estávamos olhando em sua direção, murmuramos em uníssono. É de Serena. É de Lady Serena. Depois dessas palavras, abri silenciosamente a carta em meu colo enquanto o silêncio descia sobre a carruagem. Logo fiz uma careta e murmurei. Ela enlouqueceu depois de se lembrar de sua vida anterior? Veja por si mesmo. Então, com uma expressão absurda, entreguei a carta para Kania e murmurei. Não sei o que é, mas é mais uma coisa para me preocupar. Suspiro. Como diabos vou enganar a garota que me enganou na linha do tempo anterior? O que é isso? Mas quando Kania pareceu perplexa e perguntou o que estava acontecendo, cocei a cabeça e falei. Ela escreveu com uma caligrafia horrível, mas ainda consigo reconhecê-la. No entanto, ao olhar para a carta novamente, congelei de boca aberta. Essa é uma senha que o jovem mestre e Lady Serena usaram? Não sei o que isso significa, não importa quantas vezes eu olhe para isso. Porque percebi que o seguinte conteúdo da carta foi escrito em um hangul. Vejo você em breve. PS eu te amo, talvez? Serena Lunar Moonlight. Enquanto olhava para a carta com uma expressão congelada, suspirei e murmurei. Jogo de merda de cachorro. Essas variáveis ininterruptas estão realmente me irritando. Capítulo 33, O Encontro. Conteúdo patrocinado. Jovem mestre, por que estamos indo para o beco? Preciso comprar algo. Eu sabia que meu estado mental não estava bom, então, antes de voltar para o dormitório, planejei passar por um psiquiatra para aconselhamento. Porém, depois de ver a carta de Serena, fiquei tão chocado que anulei minha decisão porque minha mente exausta havia ficado um pouco mais clara. Acho que minha mente ficou clara por causa do choque extremo que recebi depois de ler a carta. Eu poderia realmente me beneficiar com esse tipo de terapia de choque no futuro. De qualquer forma, depois de adiar minha visita ao psiquiatra porque minha mente ficou clara, virei a carruagem até o beco onde planejava passar mais cedo ou mais tarde. Agora estou vestindo um roupão e indo para o beco pela entrada da Market Street junto com Kania. Jovem mestre, Lady Serena descobriu a verdade? Vendo que a janela de penalidade não apareceu, não acho que seja o caso. Mas como Lady Serena sabe sobre um hangul? Talvez. Quando, sem saber, imitei os maneirismos de Serena, suspirei profundamente enquanto olhava para Kania com uma expressão preocupada e continuava falando. Há tantas variáveis surgindo hoje em dia, sinto que estou ficando cada vez mais desviado desse cenário. Cenário? Sim, o cenário. A única maneira de salvar este mundo. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Kania endureceu. Este é o único caminho? Sim, não sei se será o mesquinho Deus do Sol ou o sistema sofisticado, mas sei que um ser tão transcendente é o único que pode dar a este mundo um final feliz. Enquanto eu falava com serenidade, Kania parou, olhou diretamente nos meus olhos e perguntou. Essa é realmente a única maneira? Você tem que continuar sofrendo enquanto é influenciado pelo sistema? Ao ouvir essas palavras, permaneci em silêncio e Kania deu mais um passo para perto de mim e continuou falando. Não sei por que não li o livro profético, mas certamente deve haver outra maneira? Outra maneira. E o jovem mestre tende a confiar demais no sistema. Mais tarde, isso se mostrará problemático. Eu não tenho escolha. Eu a interrompi e disse com um sorriso amargo. Há outra maneira. Mas se eu não seguir esse caminho, o resto dos finais serão tristes. Por exemplo, um dos finais felizes, se você não seguir esse caminho, é sobreviver com apenas uma das heroínas principais e viver em um mundo em ruínas.
Claro que existem outras maneiras, mas a maioria delas acaba assim. Então, não tenho escolha. Kania, que estava sem palavras, falou comigo novamente em tom sério. Mesmo assim, o sistema restringe muito as ações do jovem mestre. Além disso, é até malicioso. Então, não confie muito nisso. No 10º aniversário da morte do Rei Demônio, o herdeiro do Rei Demônio aparecerá e devorará o mundo. Então recitei calmamente a frase que ela conhecia. Você precisará de um herói com a mesma força que eu para deter o herdeiro. Então Kania, que estava olhando fixamente para mim, logo percebeu algo quando recitei a seguinte frase. De jeito nenhum, pela mesma força. Sim, foi o sistema. Claro, não era o caminho do falso mal como eu, mas ele também usou um sistema. Acrescentei brevemente, olhando para o sol que brilhava forte acima de nossas cabeças. E com esse sistema, ele finalmente derrotou o Rei Demônio. Kania, que me olhava com pena, também voltou a olhar para o sol e murmurou. Eu odeio o sol flutuando acima da minha cabeça hoje. Eu sei. Depois de olharmos para o sol por um tempo, suspiramos e começamos a avançar novamente quando ouvimos reclamações de trás por bloquearem a estrada. É realmente a decisão certa seguir o sistema? E a partir daí, embora não tenha expressado minhas dúvidas a Kania, tornei-me mais cético em relação ao sistema. Dúvidas, como por que um sistema conveniente que pode resolver tudo se alimenta de minhas más ações? Porque quase todas as habilidades fornecidas pelo sistema apenas ajudam a espalhar o mal. Porém, reservei meu julgamento para mais tarde, assim como no caso da profecia da última vez, porque estava prestes a enlouquecer. Achei que não conseguiria mais aguentar se tocasse em uma questão tão fundamental quando minha mente estava à beira do colapso. Conteúdo patrocinado. Com licença. Enquanto eu estava andando pela rua do mercado e prestes a entrar no beco com olhos apáticos, de repente ouvi um som vindo de algum lugar. Por favor, me dê algo para comer. Passei fome por 3 dias. Ajuda. Quando recuperei o juízo e olhei em volta, vi crianças com corpos esfarrapados cercando nós dois, implorando desesperadamente. Kania, me dê uma bolsa com moedas de ouro. Então, e se suas boas ações forem expostas? Tive pena daquelas crianças, então tentei ajudá-las, mas Kania olhou para mim com uma expressão preocupada e apontou o fato de que minhas boas ações poderiam ser expostas. É verdade, seria um desastre colossal se eu cometesse um erro crasso e exagerasse. Embora diferentemente de antes, estou vestindo uma túnica branca em vez de uma túnica preta, e mais você nunca pode ter certeza. Isso mesmo. Então eu vou dar a você em vez disso. No entanto, eu não podia fechar os olhos para as crianças famintas, então ordenei a Kania que distribuísse as moedas de ouro em meu lugar. Então olhei carinhosamente para as crianças sorridentes. Há também algumas crianças que pegaram moedas de ouro naquela época. Logo percebi que a maioria das crianças que resgatei da rainha Súcubo também estavam misturadas com os mendigos. Vendo esta cena, suspirei profundamente e acariciei minha têmpora. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Depois de refletir um pouco, sussurrei para Kania, que estava sorrindo e acenando para as crianças que fugiam. Kania, não aguento mais isso. Com a minha observação repentina, Kania inclinou a cabeça em confusão. Eu quero fazer alguma caridade. E não demorou muito para que sua expressão se transformasse em espanto. Jovem mestre, por favor, reconsidere. Não. Já pensei bastante nisso. Por favor, jovem mestre. Ao entrar no beco, baixei a voz o máximo possível, mas Kania ainda estava me implorando. Jovem mestre, você ficará sem vitalidade e expectativa de vida. Por favor, não faça caridade. Estou ciente de quanto tempo vou viver. Tirei algo do bolso interno e mostrei para Kania. O que é isso? Minha vida restante. Enquanto eu falava em tom calmo, Kania abaixou a cabeça com a boca aberta. É um medidor de tempo de vida que ganhei como recompensa por vencer Irina na avaliação de desempenho. Parece muito brutal, hein?
Jovem mestre. Quando cocei a cabeça e disse isso com um sorriso amargo, Cania pegou minha mão trêmula e olhou para mim com pena. Está bem. Eu só preciso permanecer vivo até resolver meus assuntos com o rei demônio. Como eu disse, evitando o olhar de Cania, coloquei o medidor de volta no bolso e abri a boca. De qualquer forma, tenho plena consciência da importância da minha vida. Então, ainda mais. Então, vou fazer um trabalho de caridade anonimamente. O que? Ao ouvir isso, Cania perguntou com as sobrancelhas franzidas e eu respondi com um sorriso. Orfanato. Conteúdo patrocinado. Como Cania pareceu emocionada com essas palavras, ela tirou uma caneta tinteiro do bolso e começou a bater na têmpora. Ela então disse. No entanto, se você mover a riqueza da família Starlight, eventualmente a trilha será descoberta. Vou usar meus bens pessoais. Bens pessoais do jovem mestre? Sim, tenho muito dinheiro. Quando falei com confiança, Cania balançou a cabeça com um sorriso amargo. Estou bem ciente de que o jovem mestre tem muito dinheiro, mas não importa o quão rico você seja, você ainda administrará todo o orfanato. Mas quando ela viu o depoimento que tirei do bolso, seus olhos se arregalaram de espanto, então ela dirigiu o olhar para mim e perguntou. Quando diabos você economizou todo esse dinheiro? Eu não salvei. Meu pai fez. Ah! Ao ouvir isso, Cania fechou a boca silenciosamente. Desviei meus olhos dela enquanto observava de longe as costas desbotadas das crianças. Logo abri minha boca novamente. Posso tolerar todo o resto, mas não suporto a juventude que se tornará a esperança do império definhando, vagando por aí como mendigos. Eu vejo. E temo não durar até o fim. É por isso que vou fazer isso de agora em diante. Ah! Ao ouvir minhas palavras, lágrimas brotaram dos olhos de Cania, mas logo ela abriu com um olhar determinado. Vou colocar todos os meus esforços para estabelecer o melhor orfanato do Império. Sim, claro, certifique-se de que não tenha nada a ver comigo ou com a família Starlight. Entendido. Cania assentiu com uma expressão sombria e logo começou a escrever algo em seu caderno que sempre carregava. Enquanto isso, observei as crianças que já se tornaram pontos distantes com uma expressão agradável no rosto e murmurei interiormente. Eu me pergunto como aquela garotinha está. Ah! TSK, aquela vadia maluca. Enquanto isso, nessa época, o mestre da torre, que retornou ao Império do Nascer do Sol vindo do continente ocidental depois de um dia, estava andando pela rua enquanto resmungava de dor. Ela me pediu para lançar um feitiço de restauração da mente na última letra antes que ela perdesse a memória. Ela acha que é um feitiço que pode ser lançado por capricho? Até o imperador precisa ficar na fila por um ano antes de receber aquele feitiço. Suspiro. O mestre da torre, que há muito tempo franzia a testa diante do abuso de poder de Serena, logo olhou para o céu com uma expressão triste e começou a lamentar. Suspiro, pensar que tenho que passar por tantas dificuldades nesta idade que eu só queria que aquela vadia demoníaca não tivesse se apoderado da minha fraqueza. Compre um pouco de pão. Então a mestra da torre murmurou com as sobrancelhas franzidas quando uma fragrância de pão fez cócegas em seu nariz e um grito agudo perfurou seus ouvidos. Que tipo de pão é esse? Está congelado até a morte. Não consigo digerir nesta idade. A mestre da torre, sentindo-se irritada com a localização e a propaganda ingênua que ouviu, soltou um suspiro profundo e rapidamente tentou passar pela padaria, mas... Ei, não seja assim. Basta dar uma mordida. Garoto, estou ocupado agora. Então, saia do caminho. Ela resmungou de aborrecimento quando uma garotinha bloqueou seu caminho e lhe entregou uma fatia de pão. Vê, você está ocupado? Sim, estou muito ocupado. Não sei o que está acontecendo, mas posso ajudar em alguma coisa? O mestre da torre observou silenciosamente e sorriu para a aparência adorável da garota, cujos olhos brilhavam enquanto ela falava. Ela então aceitou a fatia de pão que ofereceu. Este é o meu trabalho como mestre da torre. Mestre da torre?
Depois de dar uma mordida no pão, o mestre da torre começou a falar em tom abatido. Sim, senti uma magia que abala o mundo por aqui e, por causa disso, a torre mágica está em convulsão. Então, como mestre da torre, vim pessoalmente aqui para avaliar esta situação. É assim mesmo? Sim, então você continua vendendo pão. Não preciso da ajuda de uma criança que não conhece magia. Dito isso, o mestre da torre entregou novamente a fatia de pão, tirou uma moeda de ouro do bolso e colocou-a na mão da menina. Ela então murmurou secamente. Conteúdo patrocinado. Ah, é uma delícia, mas não consigo digerir. Preciso desenvolver magia de digestão ou algo assim. Eu também sou um mago. O que? Depois de muito tempo fazendo uma boa ação para uma garota tão fofa, o mestre da torre, que estava prestes a sair, abriu a boca com um sorriso malicioso quando a menina gritou apressadamente. Seu pirralho, você não pode mentir assim. Não senti nenhuma mana sua. Que tipo de magia? Olhar. Eu também posso usar magia. No entanto, quando a garota emitiu uma luz radiante de seu corpo, o mestre da torre não teve escolha senão continuar olhando para ela com a boca aberta. Estrondo. O que? De repente, ela desapareceu do local. Mestre da torre? Estrondo. Suspiro. A garota olhou fixamente para o local onde o mestre da torre reapareceu depois de desaparecer por uma fração de segundo. O mestre da torre se aproximou dela surpreso, enquanto a menina deixava cair a cesta de pão que segurava em pânico. Talvez a enorme magia que senti por aqui, tudo isso. O que está acontecendo? Garoto, qual é o seu nome? A garotinha, que estava olhando confusa para o mestre da torre, logo respondeu com um sorriso brilhante quando o mestre da torre segurou sua mão e perguntou seu nome. Brilho. Tudo bem, você é meu discípulo de agora em diante. E. No entanto, quando o mestre da torre olhou para ela com olhos de êxtase e declarou que ela se tornaria sua discípula, Glary inclinou a cabeça em confusão. E o anel da sorte em seu dedo esquerdo que ela apreciava até agora brilhava radiantemente com a luz que emanava de seu corpo. Suspiro, acho que vou conseguir aguentar um pouco mais. Jovem mestre, você trabalhou duro hoje. Quando voltei para o dormitório depois de comprar muitas coisas que precisava para meus planos futuros no beco, o sol poente marcou o início do anoitecer. Depois de deitar na cama e olhar fixamente, percebi que Kania estava olhando para mim ansiosamente. Finalmente, chegou a hora do dormitório Raidon de Comonerson. Então, quando eu estava prestes a perguntar o que havia de errado, ouvi o que Kania disse e percebi por que ela tinha aquela expressão no rosto. Sim, logo. Já identificamos os estudantes que causaram a invasão na linha do tempo anterior. Se você der uma ordem, eles serão suprimidos imediatamente. Não adianta. Balancei a cabeça e interrompi as palavras de Kania enquanto abria a janela de notificação do sistema flutuando diante dos meus olhos e disse. Você concluiu com sucesso a rota oculta. Conteúdo da missão: vença o duelo contra Irina. Recompensa: de medidor de vida útil. Alterações: o cérebro por trás da invasão ao dormitório do plebeu será aleatório. Porque derrotei Irina, o cenário mudou. Inicialmente, o Raidon Comonês Dormitor ocorreu quando Irina derrotou esmagadoramente um aristocrata de alto escalão em um duelo durante a avaliação de desempenho. O aristocrata de alto escalão, que se tornou motivo de chacota entre os plebeus por causa de seu tratamento aterrorizante, ateou fogo ao dormitório do plebeu ao lado de seus amigos por despeito. No final, não houve vítimas graças a Ferloche, Irina e Kania, mas muitos ficaram feridos. E muitos estudantes comuns que estavam reprimindo sua ira eventualmente explodiram. O movimento, que se originou de estudantes comuns, generalizou-se e finalmente engoliu todo o império, dando origem à rebelião e ao caos. Claro, o Rei Demônio, que manipulou tudo nos bastidores, será revelado ao mundo para valer a partir desse ponto. Em outras palavras, o Raidon de Comonês Dormitor é o evento que será a pedra angular para a queda do Império e, ao mesmo tempo, marcará a estreia do Rei Demônio. Conteúdo patrocinado.
Por ser um evento tão importante, deve ser evitado, e mais as coisas ficaram distorcidas porque derrotei Irina. Inicialmente, a estratégia para este evento era fingir ser o aristocrata de alto escalão que foi brutalmente derrotado por Irina, e então pegar alguns nobres e atear fogo ao dormitório, e eventualmente ser pego. Porém, a partir do momento em que derrotei Irina, o atacante tornou-se aleatório. Como resultado, tornou-se impossível prever quem invadiria o dormitório do plebeu, por que motivo e de que forma. Então, é um grande negócio, não é? Depois de ouvir minha explicação, Cania perguntou com uma expressão preocupada. Eu sei. Cania, você é minha ajudante para poder ficar no dormitório nobre. Irina está sofrendo de exaustão de mana. Ferloche é forte, mas ainda estou um pouco preocupado com ela. Não consegui encontrar uma solução plausível porque estava soterrado por muito trabalho ultimamente, então agarrei minha têmpora e comecei a refletir sobre como lidar com essa situação. Não posso simplesmente ficar de guarda e ficar de olho no dormitório? Não, é perigoso. Enquanto eu estava pensando sobre isso por um longo tempo, Cania perguntou com cautela, mas balancei a cabeça em negação. Então Cania, que estava um pouco confusa, abriu a boca quando seu corpo começou a exalar uma aura. Jovem mestre, eu não teria certeza sobre isso há alguns dias, mas se for agora, posso subjugar a maioria dos estudantes da academia. Mas se você usar magia negra, haverá vestígios de mana escura residual na cena. Será bastante problemático se nos envolvermos com o esquadrão de investigação. Posso encobrir outros casos de suborno e influência da família Starlight, mas é difícil encobrir casos relacionados à magia negra. Quero dizer, eu usaria magia normal em vez de magia negra. Para ser honesto, estudantes aristocráticos que não são plebeus, posso facilmente suprimi-los com os olhos fechados. É porque você não tem ideia. Suspirei e disse para Cania. Este evento pode ser nosso primeiro obstáculo. Ao ouvir essas palavras, Cania pareceu confusa enquanto eu me levantava silenciosamente da cadeira e continuava falando. Na maioria dos eventos aleatórios, o Rei Demônio intervém pessoalmente. Com essas palavras, Cania mordeu o lábio com força e depois abriu a boca com uma expressão determinada. Ainda acho que preciso intervir. Suspiro, vamos pensar sobre isso mais tarde. Fiquei exausto enquanto tentava persuadir Cania, então decidi deixar esse assunto de lado para mais tarde e fechei os olhos. Eu então perguntei em um tom sério. A propósito, há algum novo relatório? Se não, vamos dormir. Há uma coisa. Oh sim. Então me diga. Então, minha consciência gradualmente adormeceu enquanto ouvia Cania em um estado atordoado. A família imperial enviou a você um convite para o baile. Convite para o baile? No entanto, quando ouvi as seguintes palavras de Cania, não tive escolha a não ser abrir bem os olhos. Sim, naquele baile, a noiva de Vossa Alteza Clana será decidida. Isto está me enlouquecendo. Isso ocorre porque o evento que deveria acontecer daqui a muito tempo ocorreu de repente. Realmente, isso está me deixando louco. Vou perguntar de novo, quem é você? Eu sou. Enquanto isso, naquela hora, não muito longe do dormitório de Frei. Um servo leal do Rei Demônio. A maldição de Cania foi retirada da barriga de Isabel e agora ela murmurou com um sorriso atordoado. Muito bem. Agora vou lhe dar sua primeira missão como servo do Rei Demônio. Para sua surpresa, o corvo sentado perto da janela deu-lhe ordens em língua humana. Invadir o dormitório do plebeu. O sol poente brilhou na figura de Isabel, que sorriu ao ouvir o comando. Conteúdo patrocinado. Capítulo 34, Aparência. Conteúdo patrocinado. Jovem mestre Frei. Você está bem? Você está ferido em algum lugar? Posso carregar sua bolsa? O fim de semana terminou e os dias de semana começaram, e quando eu estava indo para minha sala de aula para assistir às palestras, estudantes aristocráticos vieram até mim. Normalmente, eu teria conversado o máximo que pudesse com um sorriso, mas agora não estava com vontade de me envolver com eles. Desculpas, mas estou um pouco cansado agora.
Então, quando falei em tom sério e com expressão irritada, os nobres que me olhavam começaram a desaparecer um por um. Como esperado, um único olhar é suficiente para caras oportunistas astutos como eles. Jovem mestre Frei, você parece estar de mau humor hoje? Então alguém se aproximou de mim e sussurrou baixinho em meu ouvido. Mesmo entre os nobres, parece haver pelo menos uma pessoa tão ignorante. Quem é você? Oh, você se esqueceu completamente de mim? Mas quando me virei, pude ver um rosto um tanto familiar. Eu disse para você não se comportar de maneira rude. Ah, estou com tanto medo. Então, depois de refletir brevemente sobre meus pensamentos, pude lembrar que ela era a jovem Isabel da família do Marquês, a mulher que insultou Cania outro dia. Ela não deveria estar sob investigação agora? Obviamente, eu havia claramente exposto a corrupção da casa do Marquês ao meu pai e estava tentando adivinhar o motivo pelo qual essa mulher andava livremente. No entanto, logo me lembrei do fato de que meu pai estava em coma e acariciou minha têmpora. É porque a reclamação não chegou à família imperial desde que meu pai desmaiou. Fiquei imensamente frustrado pelo fato de meu plano bem pensado ter falhado porque meu pai desmaiou e é tudo culpa minha. Enquanto isso, Isabel sorriu coquete e começou a me picar ainda mais sem conhecer meus pensamentos íntimos. Você ainda se lembra do meu rosto? Sim. Então por que você continua me mandando de volta? Quando perguntei com as sobrancelhas franzidas, Isabel parecia angustiada. O mordomo do jovem mestre Frei continua me mandando de volta. Se você se lembra do meu rosto, não há razão para isso, certo? Incapaz de suportar o nojo das palavras que saíram de sua boca, finalmente parei de andar e abri a boca. Isabel, ouvi dizer que você está noiva do príncipe herdeiro. Sim, está certo. Então por que você continua fazendo isso? Quando franzi a testa e perguntei novamente, Isabel pronunciou uma palavra como se fosse o motivo mais natural. Ele é feio. Dar a um homem tão feio pela primeira vez, quero dizer, não é um pouco triste para uma mulher? Vendo Isabelle falando com os olhos bem abertos, eu ri. Ha ha ha, você é incrível. Estou grato pelo seu elogio. Mas não estou me sentindo bem atualmente. Vejo você mais tarde. Suspirar. Eu não queria mais me envolver com ela, então bati no broche que estava usando e estava prestes a sair, mas logo Isabel deu um suspiro e disse: Você gosta tanto daquele canalha, viu? Bem, todo mundo tem gostos diferentes. Enfim, gostaria de fazer uma sugestão. Sugestão? Você gostaria de ser meu parceiro de dança no próximo baile? Ao ouvir isso, sorri e abri a boca. E o príncipe? Conteúdo patrocinado. E ele é estúpido e gordo, então depois de dançar pela primeira vez, ele ficará ofegante e me deixará ir, como da última vez. Você não tem medo da reação da família imperial por causa de suas ações blasfemas? Bem, é só entre nós dois, não é? Ao ouvir essas palavras, Isabel sorriu enquanto seus olhos formavam um padrão de lua crescente e saiu do corredor. Toque em toque. Enquanto isso, depois de bater no broche para encerrar a gravação, fiz uma última pergunta. Mas por que você está vindo atrás de mim? Então ela olhou brevemente para mim e respondeu como se fosse natural. Porque você é bonito. Dito isto, ela saiu do corredor. Não acho que nada tenha mudado desde a última vez. Por alguma razão estranha, senti uma aura estranha vinda de Isabel, então usei minha habilidade inspecionar, mas parece que nada mudou. Então qual foi aquela sensação estranha? Jovem mestre. Você me surpreendeu. Enquanto eu estava ruminando com as sobrancelhas franzidas, de repente ouvi a voz de Cania ao meu lado, do nada. O que? Cania. Desde quando você está aí? Eu estive ao seu lado o tempo todo. Ao dizer isso, o corpo de Cania emanava uma aura sombria. Cania, esse tipo de magia. É um feitiço elementar que me permite penetrar na sombra do jovem mestre e servi-lo ao seu lado. Consome muito pouca mana escura. Ainda assim, temo que você seja pego.
Esta magia tem sido usada para a furtividade desde tempos imemoriais. Então, ninguém na academia pode ver através deste feitiço, exceto Santa Ferloche. E Lady Ferloche está do meu lado agora. Enquanto eu estava lá, sem palavras, olhando fixamente para Cania, que refutou meus comentários um por um, ela de repente franziu a testa e murmurou. É estranho. Mana escuro ainda existe em seu corpo. Não é nada. A propósito. O que você vai fazer com a sugestão dela? Bem, eu não sei. Você pode recusar. Dito isto, Cania voltou para minha sombra. De alguma forma, meu humor. Não me sinto muito bem. Ao ouvir isso, fiquei parado no corredor por um momento, depois toquei minha sombra algumas vezes com uma expressão curiosa antes de ir para a sala de aula. Isso mesmo, prática de campo de hoje. Porém, logo quando vi que a sala de aula estava vazia, murmurei com uma expressão de alívio, depois acariciei minha têmpora e saí. Parece que estou enlouquecendo a cada dia que passa. Olhe para isso. Vocês nem sabem o básico. Foi um evento de equipe que Isolde realizou ao ar livre. No entanto, suas palavras soaram verdadeiras porque, embora fosse para ser uma batalha em equipe, parecia mais um massacre unilateral. Porque Isolde dividiu a equipe em plebeus e nobres. Naturalmente, os nobres se vangloriavam como sempre provocavam os plebeus ou tentavam persuadi-los a serem gentis. No entanto, no momento em que Isolde aplicou o feitiço indetectável o que ela preparou de antemão, eles começaram a gritar e gemer em agonia. Claro, havia algumas figuras poderosas até mesmo entre os aristocratas, especialmente Clana, que fez um excelente trabalho, mas isso foi tudo. Os plebeus esmagadoramente poderosos começaram a eliminar os nobres um após o outro, e à medida que seu número diminuía, Clana, que suportou até o fim com um punhado de nobres, acabou sendo derrotado após ser dominado. Conteúdo patrocinado. O resultado poderia ter sido diferente se ela tivesse usado sua mana solar, mas era para matar, então Clana deliberadamente se absteve de usá-la. Como resultado, todos os nobres, inclusive eu, estavam ajoelhados diante de Isolde ouvindo sua fria advertência. A capital imperial não é mais segura. Todos vocês sabem que alguns monstros demoníacos invadiram recentemente a segurança e as defesas da capital. Assim como ela afirmou, as defesas da capital imperial foram recentemente violadas. E isso, por sua vez, levará ao evento de invasão demoníaca. Não sei o que vai acontecer pois já derrotei o chefe final do evento. Enquanto isso, você está aproveitando a influência da sua família sem nenhuma preocupação no mundo. Na verdade, o futuro do Império parece brilhante. Não é? Ponto. Frei, estou dizendo tudo isso especificamente para você ouvir. Então, mantenha seus ouvidos bem abertos e ouça. A razão pela qual Isolde ficou tão furiosa comigo é porque eu estava no centro dos nobres que ameaçavam e incitavam os plebeus antes. Odeio ser repreendido por estar no centro do ato que detesto absolutamente, mas estou satisfeito porque ganhei alguns pontos. Vamos conduzir uma batalha uma vez a cada 3 dias. Então seja espancado e quebrado o quanto quiser e perceba sua incompetência. Dito isto, Isolde deu ordem de dispensa e dirigiu-se silenciosamente para o prédio principal após encerrar a aula. Minha cintura. Ao me levantar, sentindo uma dor insuportável na parte inferior das costas após ser espancado pela santa, notei Clana indo para algum lugar com os ombros caídos e uma expressão sombria no rosto. Quando fiquei um pouco preocupado, segui-a cautelosamente e percebi que ela estava indo em direção ao quintal da academia. Cania, você pode lançar magia furtiva? Você vai segui-la? É porque a expressão dela parecia sombria. Antes que eu percebesse, eu já estava sob o feitiço furtivo de Cania e enquanto continuava seguindo Clana, logo notei alguns rostos familiares. Do príncipe herdeiro à primeira e segunda princesas imperiais. Todos os sóis do Império se reuniram. Se eles são considerados o sol do Império, então os dias pacíficos do Império já se foram. Embora Cania falasse em tom sarcástico, não havia nada de errado com o que ela disse. A família imperial está totalmente podre, exceto Clana. O atual imperador é incompetente.
Não é porque ele tenha uma personalidade podre ou seja atroz, mas é devido à sua indecisão e incompetência. Ele opta por ficar parado, apesar de saber que o império entrará em colapso se continuar nessa direção. E a atual imperatriz é uma vilã. Ela teve um caso de amor com o imperador antes da mãe de Clana, a imperatriz legítima, e planejou e usurpou dela a posição de imperatriz. Por causa disso, o verdadeiro poder do império está nas mãos da imperatriz, não do imperador, e graças a isso, Clana, que nasceu tarde, foi empurrada para o fim da linha de sucessão. Claro, como a autoridade do imperador ainda é maior do que qualquer outra pessoa no império do nascer do sol, se o imperador disser a palavra, o poder da imperatriz desaparecerá a qualquer momento, e mais isso está acontecendo porque o imperador é incompetente. E aproveitando esta situação, o príncipe herdeiro, bem como a primeira e a segunda princesas imperiais, estão pressionando tremendamente o Clana. Talvez seja por isso que Clana está com uma expressão tão ressentida agora. Clana, ultimamente você tem se divertido, não é? Vadia atrevida, e você acha que é alguma coisa, hein? Eca! Com certeza, as princesas começaram a cutucar o peito de Clana com expressões frias em seus rostos. Por causa do seu comportamento atrevido, a família imperial perdeu prestígio. Peço desculpas. Tudo bem, isso é o suficiente. Desta vez, encontre seu cônjuge no próximo baile e reflita silenciosamente por um tempo. Ao ouvir suas palavras, ela mordeu os lábios com força. Na linha do tempo anterior, ela já havia trazido muitos funcionários para seu lado antes do dia da cerimônia de noivado, e com isso ela derrubou a autoridade imperial de uma vez, e mais agora que o baile foi realizado mais cedo do que o esperado, parece que ela o fez. Te garantiu influência e comitiva suficientes. Aparentemente, a imperatriz ficou furiosa porque se ausentou do importante evento só para poder comparecer ao leilão da última vez. Enquanto as princesas imperiais, que há muito tempo incomodavam Clana, saíam do quintal, o príncipe herdeiro, que permanecia em silêncio até então, resmungou. Vadia inútil. Conteúdo patrocinado. Tendo pronunciado essas palavras, o príncipe seguiu silenciosamente as princesas e saiu do quintal. Enquanto isso, Clana, que estava parada no quintal há muito tempo, dirigiu-se a algum lugar com uma expressão desanimada no rosto. Miau. Logo, gatinhos enfiaram a cabeça para fora das frestas do prédio onde ela havia chegado. Quando a encontraram, saíram e esfregaram as bochechas nos pés dela enquanto a princesa imperial começava a acariciar aqueles gatinhos com uma expressão triste. Ao sentir pena dela, dei um suspiro profundo e disse: Eu preciso ajudar a princesa imperial. Perdão. As sobrancelhas de Cania franziram ao ouvir essas palavras, mas continuei falando com uma expressão composta. Eu tenho que, agora, a princesa imperial nada mais é do que uma gatinha. Ultimamente, ela tem sido próxima da Santa Ferloche. Como nosso relacionamento é bastante distante, não posso ajudá-la abertamente como amiga. Você estava perto antes. De qualquer forma, preciso ajudá-la. Quando falei com severidade, Cania suspirou e fez mais uma pergunta. Então, como você pretende ajudá-la? Não se preocupe, tenho o plano pronto em mente. Tenho certeza que sim. Quando eu disse isso com calma, Cania, que sem querer deixou escapar um comentário sarcástico, ficou paralisada por um breve momento, e logo começou a se desculpar comigo com urgência. Peço desculpas, jovem mestre. Eu cruzei a linha. PFFTT. Seu novo lado humano era tão engraçado que comecei a rir. No entanto, de repente algo apareceu na nossa frente. Congelamos momentaneamente, mas assim que percebemos que era apenas um gatinho que estava nos encarando com os olhos bem abertos, suspiramos de alívio. Oh, por que você correu de repente até lá? Mas ficamos paralisados novamente quando ouvimos a voz da princesa bem na nossa frente. Embora a magia furtiva apague a presença até certo ponto, você não tem escolha a não ser descoberto, se alguém estiver bem na sua frente. Claro, não me importo de ser pego sozinho, mas agora Cania também está ao meu lado. Suspiro. De repente, Cania me abraçou com força e cobriu minha boca com a mão. E logo nós dois estávamos rolando na grama.
Enquanto nós dois estávamos rolando e eu não tinha ideia do que estava acontecendo, fios de grama e terra cobriam nossos corpos. Porém, no momento seguinte, Clana chegou, pisoteando o pedaço de grama, e levantou o gatinho. Logo ela ficou surpresa ao nos notar. Vê vocês. O que você está fazendo aqui? Soube. Farejar. Quando Cania começou a chorar, a expressão de Clana logo ficou fria quando ela inferiu a situação. Ela então apontou para mim enquanto concentrava a mana solar na ponta do dedo e disse: Freyhaun Starlight, afaste-se dela neste instante. TSC. Eu estava com medo de que ela atirasse mana solar na minha cabeça, então rapidamente me afastei de Cania e resmunguei. Você com certeza parece uma princesa quando dá ordens. O que você acabou de dizer? Não é nada. Sua Alteza. Respondi a princesa em tom insatisfeito enquanto seus olhos brilhavam de raiva. Então direcionei meu olhar para Cania e disse: Por que você está se rebelando e não me deixa fazer o que quero com você como sempre? Eca. Com essas palavras, Cania virou a cabeça com uma expressão envergonhada e, ao mesmo tempo, uma aura dourada emanou do corpo de Clana. É melhor você pensar bem sobre isso. O que acontecerá com você se você me tocar, o senhor provisório da família Starlight? Você ainda não está em uma posição precária? Claro, vamos parar. Conteúdo patrocinado. Destemida pelo meu sarcasmo, a princesa imperial continuou caminhando em direção a irradiar ainda mais uma aura ardente. Depois de julgar que nunca mais acordaria se fosse espancado por ela, rapidamente decidi sair do quintal. Ah, isso mesmo. Fui convidado para o baile, você vai escolher sua noiva lá, certo? No entanto, quando de repente me lembrei de algo, parei depois de garantir uma distância segura, depois olhei para Clana, que ainda emitia uma aura dourada e disse: Então, quem você escolherá? Não é da sua conta. Até onde eu sei, todas as candidatas a noivas são lixo, que são infames em todo o império, então com quem você ficar noivo, você ainda vai sofrer, certo? Cale-se. Por que você não vem até mim em vez de ficar noivo dessas pessoas? Freyhaun Luz Estelar. Você não teme a reação da família imperial por sua insolência? Finalmente, fiz um último comentário zombeteiro enquanto fazia uma expressão rancorosa para a princesa, que finalmente atingiu o limiar da raiva. Então, vejo você no baile. Terceira princesa imperial. Dito isto, corri para o prédio principal, ignorando a mana solar escaldante atrás de mim. Pontos falsos malignos adquiridos e 300 pontos. Prefiguração. A mensagem que aparece ao lado da janela de aquisição. Quem diabos está escrevendo isso? Ao inclinar a cabeça para a questão que provavelmente nunca irei descobrir até o final, apressei meus passos. Provavelmente é algo relacionado a Serena que está disposta a me matar ou me fazer sofrer num futuro próximo. Cal. 1. Você está aqui? Enquanto isso, por volta dessa hora, em uma sala desconhecida. Uma garota estava sentada em um trono esplêndido com uma expressão entediada no rosto. Ela perguntou com as sobrancelhas levantadas quando um corvo de olhos esmeralda voou pela janela aberta. Cal. Fale em língua humana. Embora eu possa entender suas palavras, ainda é estranho ouvi-las. Eu entendo, Sua Majestade, o Rei Demônio. Eventualmente, a garota, que foi chamada de Rei Demônio pelo grasnado do corvo, sorriu e disse: Ainda não despertei, então não sou o Rei Demônio. Por enquanto, refira-se a mim como o herdeiro. Mas você é a última esperança dos demônios. Nós, demônios, não temos dúvidas de que você nos mostrará a tão esperada destruição deste mundo. Pare de tagarelar. Todos os demônios são tão falantes quanto você. O corvo, que fechou brevemente o bico diante da repreensão da garota, olhou para ela e abriu o bico novamente. Tenho algo para relatar. Diga-me. A recente morte da rainha Súcubo e Eucarius. É o bastante. Pare de falar. Mas mais uma vez, o rei demônio interrompeu suas palavras com uma expressão incomodada no rosto. O corvo então falou em tom urgente.
Mas isso é importante. Eu não disse que isso é suficiente? O corvo, que continuou a falar, abaixou a cabeça apressadamente quando a garota irradiava uma aura veemente em todas as direções. Deixe-me perguntar uma última coisa. Por favor, sinta-se à vontade para perguntar. A garota, que olhava pateticamente para o corvo, levantou ligeiramente a cabeça e falou com uma expressão intrigada. Se existe um rei demônio, também deve haver um herói, certo? Isso é. Quando o corvo hesitou em responder à sua pergunta, a garota apertou a mão dela e sorriu. Bem, acho que já tenho a resposta. Uma janela opaca, visível apenas para a garota que acabará de falar, flutuava diante de seus olhos. Conteúdo patrocinado. Um amigo. Conteúdo patrocinado. Está tudo bem hoje? Parece tão. Depois de discutir com Cania sobre como defender o ataque ao dormitório do plebeu, nós dois finalmente decidimos monitorar a situação juntos. Claro, Cania, que terá muitos problemas se alguém a encontrar bisbilhotando, agora está escondida na minha sombra. É estranho. Achei que eles iriam tomar uma atitude neste momento. Se você der uma olhada na janela principal da missão flutuando na minha frente, parece verdade que o ataque ainda não aconteceu. Após vários dias de intensa vigilância, não houve sinal de ataque, pois nós dois ficamos gradualmente exaustos. Isso porque é um trabalho que nos obriga a ficar acordados a noite toda, mantendo os nervos em alerta e, com isso, nossa mente e corpo aos poucos chegaram ao seu limite. Só por precaução, o invasor não está mirando nesta situação, certo? O que você quer dizer? Talvez eles estejam atrasando o ataque para descobrir nossa existência ou a presença de algum guarda, e talvez também queiram que esgotemos nossa resistência. 1. Se o invasor tivesse notado que nós dois estávamos monitorando o dormitório, haveria uma grande probabilidade de que uma janela de penalidade tivesse aparecido. No entanto, em preparação para tal situação, comprei vários itens no beco há alguns dias, o que ajuda a esconder minha presença. Além disso, embora não seja tão eficiente quanto os broches antigos, eu carrego regularmente alguns artefatos mágicos imbuídos de mana negra e estava planejando dar ordens enquanto os uso, então, mesmo que alguém descubra, serei confundido com o preto. Magia. Portanto, não há chance de nossa existência ser descoberta. Eu vejo. Quando transmiti isso para Cania, ela assentiu baixinho e sussurrou. No entanto, acredito que ainda devemos presumir que o invasor está ciente de que alguém está tentando detê-lo. Sim, eu também acho. Murmurei baixinho enquanto o sol subia gradualmente ao longe. Porque nosso oponente é o Rei Demônio. Logo depois, enquanto eu estava arrastando meu corpo de volta para o dormitório, fiz uma pergunta a Cania que passou pela minha mente. A propósito, Cania. Qual é a posição de Ferloche e Clana sobre a invasão do dormitório dos plebeus? Eu ia relatar seus movimentos recentes quando chegássemos ao nosso dormitório. Bem então. Acenando com a resposta confiável de Cania, logo meus passos pararam quando encontrei alguém se aproximando de longe. Olá. Ferloche se aproximou bem na minha frente, ela então olhou para mim com uma expressão rígida. Ignorei-a e tentei passar por ela, mas Ferloche agarrou meu braço e me impediu. O que diabos você está tentando fazer? Me deixar ir. Diga-me. O que diabos você está tentando fazer? Eu disse para você me deixar ir. Eu queria dormir um pouco antes de ir para a aula, então tentei me livrar da mão dela com uma expressão dura. Porém, Ferloche me agarrou usando a bênção do Deus Sol e gritou. Você está planejando invadir o dormitório dos plebeus. O que você está falando? Recentemente, tenho sentido uma aura ameaçadora em torno do dormitório dos plebeus. E agora posso sentir que você está transbordando com a mesma aura sinistra. Dito isto, pensei que Ferloche estava prestes a atirar em mim com seu poder sagrado, então recuei. No entanto, ela apenas mordeu o lábio e abriu a boca. Olhe para isso. Como esperado, você está tramando alguma coisa. E daí? Eu sei tudo. Na linha do tempo anterior. Não, eu vi o futuro. Ferloche apontou para mim com um olhar determinado e começou a falar.
Mesmo se você for meu mestre agora, se houver muitas vítimas, se for tal situação. No entanto, ela não conseguiu terminar as palavras e abaixou a cabeça. E logo o silêncio reinou por um tempo. Venha limpar meu quarto às 7 horas desta noite. Conteúdo patrocinado. Eu ainda estava perturbado com a aparência dela no sonho que tive da última vez, então a deixei com essas palavras e passei por ela para ir para o meu dormitório, enquanto ela afrouxava o aperto em meu braço. Frei. Porém, assim que comecei a ir para o meu dormitório, ela chamou meu nome e agarrou meu braço mais uma vez. Por causa disso, fiquei tão irritado que quase gritei, mas... Você está realmente planejando algo? Porém, quando percebi que ela estava me olhando com ressentimento, mantive a boca fechada. Com o que diabos você está tão insatisfeito? Afinal, é porque rejeitei sua proposta? Ou você está almejando alguma coisa? O que você está falando? Na verdade, quero matar você agora mesmo para evitar que algo de ruim aconteça, mas se eu fizer isso, a gravação vai se espalhar. Então Clana, que já está tendo dificuldade em lidar com um idiota como eu, estará em perigo. O que? Embora eu te odeie até a morte, eu ainda te obedeci por ela, pelo bem dos plebeus inocentes, posso até te dar esse corpo que você tanto deseja. Dito isto, Ferloche mordeu os lábios com força e imediatamente caiu de joelhos quando começou a implorar enquanto agarrava minha perna. É uma conclusão a que finalmente cheguei depois de deliberar muito por alguns dias. Então, por favor, aceite minha oferta e não toque no dormitório do plebeu. Ao dizer isso, seus olhos brilharam de ressentimento, ódio e repulsa. Eu olhei para ela em silêncio e logo abri sua janela de status com a habilidade inspecionar. Estatísticas. Nome, Ferloche Estelade. Força, 1. Poder sagrado, 8,3. Inteligência, 2,3. Força mental, 8. Status passivo, bênção do Deus Sol. Disposição, santa. Bondade stat, 100. Mesmo que seja extremamente detestável e eu perderei minhas qualificações como santa, mas deixarei você me abraçar sempre que quiser. Então, por favor, evite prejudicar tantas pessoas. Eventualmente, Ferloche fechou os olhos e implorou. Vendo seu status de bondade, soltei um suspiro profundo e pronunciei. Esteja sempre preparado. Ligarei para você sempre que tiver vontade. Ao ouvir minhas palavras, Ferloche pareceu angustiada por um momento, mas logo abriu a boca com uma expressão misturada de alívio e desgosto. Eu entendo. Logo comecei a me dirigir novamente ao meu dormitório e deixei a santa, que ainda tremia de joelhos. Então sussurrei para Cania, que estava escondida na minha sombra. Cania, você pode fazer uma lavagem cerebral em Ferloche? Impossível. É impossível fazer uma lavagem cerebral completa em Lady Ferloche, a menos que seja o rei demônio totalmente desperto. Eu vejo. Descartando o primeiro plano que tinha em mente, abri a entrada do prédio do dormitório enquanto quebrava a cabeça. Cania, eu estava pensando. Não. Mas quando tentei transmitir uma ideia que de repente passou pela minha cabeça, Cania, que estava na minha sombra, me interrompeu resolutamente antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ei, eu nem disse nada ainda. Quando você é assimilado pela sombra da pessoa a quem serve, você pode sentir vagamente as emoções do dono da sombra. Quando fiquei com uma expressão um pouco perplexa no rosto, Cania falou comigo em um tom calmo. Que tipo de coisa perigosa você está planejando fazer desta vez? Então ela perguntou em um tom ligeiramente furioso. Ao ouvir a voz dela, suspirei e disse. Em vez de tentar impedir o ataque ao caso do dormitório dos plebeus, eu estava planejando me tornar um invasor. Dito isto, abri a porta do dormitório e logo Cania emergiu da minha sombra. Ela então franziu a testa e discutiu. Você tem que ir tão longe? Quero desbloquear as lojas de habilidades e itens o mais rápido possível. Ainda está no estágio elementar. Mas então, o jovem mestre. Tudo bem, falaremos sobre isso mais tarde. Por enquanto, por favor, relate o que mencionei anteriormente.
Parei de falar com urgência porque pensei que essa discussão se prolongaria por mais tempo, e então pedi a Khania, que ainda estava um pouco chateada, que relatasse o que mencionei anteriormente. Em primeiro lugar, deixe-me contar sobre os eventos que aconteceram na Aliança até agora. Então Khania, que voltou à expressão impassível, tirou o caderno do bolso interno e mudou para o modo de trabalho. Falando no plano geral, a aliança composta por Sua Alteza Clana, Lady Ferloche e eu está fazendo preparativos constantes para derrubar o jovem mestre. Eu vejo. Conteúdo patrocinado. Sim, como parte desse plano, Lady Ferloche está recebendo aulas particulares em vários campos de Sua Alteza Clana e, enquanto isso, ela divulga segredos da igreja para Sua Alteza Clana. Ela conhece os segredos da igreja? Khania acrescentou uma explicação suplementar enquanto eu intitulava a minha cabeça porque nunca poderia imaginar Ferloche fazendo trabalho de espionagem, como coletar materiais secretos de Chart e entregá-los a Clana. Ela está copiando manualmente todos os materiais que parecem suspeitos aos seus olhos. Posso colocar as mãos em alguns desses materiais também? Claro, eu memorizei todos eles. Vou compartilhar todos eles com você mais tarde. Ao ouvir essas palavras, sorri ao perceber mais uma vez a competência de Khania. Enquanto isso, Khania franziu a testa e disse: E quanto a mim, estou atualmente entregando informações falsas para Sua Alteza Clana. Informação falsa? Sim, estou divulgando várias informações confusas para atrapalhar a investigação. É claro que não estou entregando nenhuma informação que possa colocar em risco a posição da família. Como esperado, você é realmente competente. Se não fosse por você, eu estaria na rua agora mesmo. Quando eu disse isso em tom de brincadeira, Khania abaixou a cabeça por um momento e depois continuou relatando. E estou treinando em um lugar isolado com Lady Ferloche. Treinamento? Sim, Lady Ferloche está solicitando isso há alguns dias. Ela disse que queria ficar mais forte. Além disso, depois de treinar comigo, ela vai direto para Sua Alteza Clana estudar, o que ela odiava antes. Então há uma razão pela qual há um ligeiro aumento em seu poder sagrado e inteligência. Quando balancei a cabeça porque percebi a razão por trás de sua firme determinação, Khania virou a página do caderno e continuou relatando. Para sua informação, como você viu anteriormente, Lady Ferloche está tentando impedir o Raidon de comunir-se no dormitório de alguma forma. Mas por que ela suspeita de mim, e não do aristocrata que cometeu o ataque na linha do tempo anterior? Sua Alteza Clana alertou Lady Ferloche sobre a possibilidade de variáveis. Por causa disso, Lady Ferloche agora suspeita que o jovem mestre seja o invasor. Ao ouvir isso, lembrei-me de Ferloche apontando que ela sentia uma aura sinistra. Quando perguntei a Khania sobre isso, ela respondeu com uma expressão calma. Como esperado, o poder sagrado de Lady Ferloche está aumentando dia a dia. 1. Então Khania, talvez ela tenha notado você antes porque você foi assimilado pela minha sombra. Quando fiz essa pergunta, Khania balançou a cabeça em negação e respondeu. Não, não é isso. O feitiço que me permite assimilar sua sombra já enganou Lady Ferloche. Como assim? É impossível esconder completamente vestígios de magia negra de Lady Ferloche. No entanto, posso fingir as complexidades. É por isso que fiz parecer que existe uma maldição fraca na sombra do jovem mestre. Bom trabalho, então, mesmo na frente de Ferloche. Espere, então, por que Ferloche tentou transmitir seu poder sagrado para mim mais cedo? Quando perguntei com uma expressão confusa, Khania sorriu e disse. Naquela época, Lady Ferloche estava tentando enviar seu poder sagrado para o artefato de magia negra que o jovem mestre usa para enganar os outros e entoar feitiços. Você detectou isso? Sim, é por isso que eu disse que o poder sagrado de Lady Ferloche está aumentando dia a dia. Ao ouvir as palavras de Khania, me senti um pouco estranho. É bom ver Ferloche gradualmente se tornando mais inteligente e assertivo enquanto é educado por Clana. No entanto, nesse ritmo, vou morrer. Então, e a reação de Clana? Sua Alteza Clana. Claro, ela está disposta a evitar isso, se possível. Porém, em primeiro lugar,
o dormitório dela é diferente, e ela também tem outras preocupações ocupando sua mente. A bola. Sim. Depois de ouvir sobre o baile, quando perguntei sobre a reação de Clana, senti uma pontada na cabeça novamente. Kania, como está Clana ultimamente? Quando perguntei com cautela, Kania falou com uma expressão sombria. Ela está extremamente deprimida. Ela está lutando para manter sua aparência confiante diante de nós, ultimamente, está até suspirando profundamente. Eu vejo. Embora ela tenha aumentado sua influência mais rápido do que em sua vida passada. No entanto, ela está sendo contida ainda mais por causa disso. Esta cerimônia de noivado também é uma dessas restrições. Ao ouvir isso, suspirei por um momento enquanto batia na mesa. Eu então perguntei em um tom sério. Existe alguma maneira de evitar que Clana corra demais? Eu não acho. Sua Alteza Clana agora está ocupada tentando tomar o poder o mais rápido possível. Claro, é por minha causa. Suspiro, preciso ajudá-la. Enquanto eu suspirava, imaginando o que aconteceria no baile, Kania mordeu o lábio e perguntou. Como você vai ajudar, Sua Alteza Clana? Como sempre. Conteúdo patrocinado. Eu respondi brevemente e deitei na cama para dormir um pouco, mas logo Kania sentou ao meu lado. Lamento interromper seu sono, mas tenho que perguntar isso. O que diabos você está planejando fazer no baile amanhã? Ela timidamente agarrou meu braço e começou a puxá-lo. Vendo sua aparência adorável, comecei a rir e contei a ela meus planos. Bem, esse é o meu plano. Tudo bem. Então me acorde logo antes da aula começar. Depois que terminei de revelar meus planos, me cobri com um cobertor e tentei adormecer. Jovem mestre. Ah! Não tive escolha a não ser atrasar meu sono por um tempo enquanto Kania tirava o cobertor com uma expressão absurda no rosto. Fale comigo. Mais tarde. Então devemos nos encontrar no seu sonho? Foi assim que comecei a brigar com Kania, que parecia enfurecida. Tive a sensação sinistra de que essa discussão continuaria até o sinal tocar. Olá, Alteza Clana. Olá. Enquanto Frei e Kania discutiam há muito tempo, Ferloche cumprimentou Clana, que já havia chegado à biblioteca com antecedência e estava esperando por ela. Você parece estar trabalhando bastante. É bom ver. Clana estava examinando vários materiais com uma expressão desanimada quando Ferloche se aproximou dela e sentou-se ao seu lado. Clana então sorriu meticulosamente e a elogiou. Obrigado. Então Ferloche, que chorava interiormente por causa dos acontecimentos anteriores, também tentou responder com um sorriso alegre. Logo as duas senhoras que usavam máscaras pegaram livros nas estantes da biblioteca. Tudo bem, isso é o suficiente. Vamos para o dormitório então. Sim. Assim, os dois reuniram todos os livros que iriam estudar hoje e começaram a andar de frente, mantendo uma pequena distância um do outro. A relação atual entre a família imperial e a igreja era bastante estranha, então eles tiveram que fazer isso. Ah, Clana. Aonde você vai tão cedo? Enquanto caminhavam pelo corredor mantendo uma pequena distância um do outro, a primeira princesa de repente bloqueou o caminho de Clana. Ah! Por causa disso, Ferloche ficou momentaneamente atordoado. No entanto, quando ela se lembrou do conselho de Clana de que deveria fingir que eles não estavam próximos um do outro, ela correu para o final do corredor com os olhos fechados. Clana, você tem alguma coisa a ver com aquela santa idiota? Não. Clana negou firmemente sua afirmação quando a primeira princesa, que estava olhando para Ferloche, perguntou com uma expressão fria. Na verdade. Mesmo que você esteja fazendo muitas coisas ultimamente, você provavelmente não teria abordado a santa. A família imperial está se esforçando para manter a igreja sob controle. Então não é o caso, certo? Então a primeira princesa ergueu os cantos da boca e começou a acariciar o ombro de Clana. Porém, Clana, bastante acostumada a tais provocações, não demonstrou reação. Então a primeira princesa, que franziu a testa por um momento, bateu palmas e disse. Ah, pensando bem. Amanhã é o baile, certo?
As sobrancelhas de Clana tremeram ao ouvir suas palavras, e então a primeira princesa sorriu e sussurrou em seu ouvido. As candidatas à noiva são todas escolhidas com o maior cuidado para você por minha mãe, eu e meu irmão. Que tal isso? Você não deveria estar grato? Sim. Mesmo em tal situação, Clana tentou manter a compostura e respondeu, mas eventualmente fechou os olhos com força ao ouvir o seguinte comentário. Se você não aparecer desta vez, ou se não escolher uma noiva, é melhor estar preparado. Mas, de qualquer forma, mãe que não gosta muito da igreja ou da santa, acredita que você é próximo dela. Você sabe o que acontecerá se for esse o caso, certo? Conteúdo patrocinado. Depois de dizer essas palavras, a primeira princesa bateu no ombro de Clana e passou por ela com um andar elegante. Ranger. Clana, que estava parada no corredor há muito tempo, rangendo os dentes, logo lembrou que havia marcado uma consulta prévia com Ferloche e começou a caminhar em direção ao dormitório. Sua Alteza Clana, você está bem? Até onde você leu? Ah, essa, página 41. Entendo, então vamos ler a partir daí. Clana, que finalmente entrou em seu dormitório, sorriu para Ferloche, que a esperava após chegar antes dela. Ela então abriu o livro. Sua Alteza Clã. O que está errado? No entanto, Ferloche ainda estava olhando para ela com pena. Imprensa. Eventualmente, Ferloche reuniu o poder sagrado e tocou seus lábios, apenas Clana percebeu que o sangue estava escorrendo dos lábios porque ela mastigou com muita força. Obrigado. Clana, que mal havia reprimido suas emoções que estavam prestes a explodir, agradeceu a Ferloche e começou a ler o livro em silêncio. Sua Alteza Clã. Sim. Ferloche observou brevemente Clana com pena. Ela logo abriu a boca e amorteceu a mão enquanto transmitia o poder sagrado. Vossa Alteza Clana, ensine-me como superar a estupidez, em troca serei amigo de Vossa Alteza Clana. Amigo? Sim, amigo. Ao ouvir as palavras de Ferloche e ver seu sorriso brilhante, Clana assentiu baixinho e sorriu de volta, logo virou a página do livro e disse. Acho que é a página 14, não a página 41. Ah, entendo. Assim, Ferloche e Clana começaram a ler o livro enquanto olhavam para o primeiro amigo que fizeram na vida. Afinal, pelo bem de Sua Alteza Clana, não tenho escolha a não ser me render a Frei. Pelo bem de Lady Ferloche e não tenho escolha a não ser ficar noivo. Assim como amigos genuínos, eles cuidavam um do outro. Chocalho. Enquanto isso, na fronteira que divide o continente ocidental e o Império do Nascer do Sol. Nesse ritmo, mesmo que cheguemos um pouco atrasados para o baile de amanhã, conseguiremos chegar lá de alguma forma. Bem, se é isso que Lady Serena afirma, então seria o caso. Serena conversava com sua empregada na carruagem, rumo à capital imperial em alta velocidade. Mas o que você está escrevendo agora? A empregada, que bocejava silenciosamente na carruagem, inclinou a cabeça e perguntou a Serena o que ela estava escrevendo com um olhar tão intenso. Uma carta de amor. Ah! A empregada, que franziu a testa com as palavras de Serena, balançou a cabeça e disse. Você não odeia o jovem mestre Frei? Ao ouvir suas palavras, Serena parou de escrever por um momento e disse com uma expressão fria. Eu o odeio tanto que quero matá-lo. Então por que você não desiste dele? Quando a empregada fez essa pergunta com uma expressão frustrada no rosto, Serena suspirou baixinho e respondeu. Porque sou noiva dele.